Família, nós estamos dando início hoje a mais nova série de mensagens da Igreja Vine, Heróis da Fé. Homens ali, mulheres do Antigo Testamento que são citados como grandes exemplos para mim e para você. Se você abrir a sua Bíblia aí, você já vai perceber, o texto é longo, então não vou lê-lo aqui inteiramente, mas você vai perceber muitos nomes sendo citados ali. Você vai ver o nome de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara, de Isaque, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Mas é interessante também que a Bíblia fala também de homens e mulheres ou pessoas anônimas, pessoas cujo nome não é citado, mas o texto explica e fala ali sobre o quanto eles influenciaram pessoas e o mundo em que eles viviam. Se você der uma olhadinha ali em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32, depois de citar esses nomes que eu falei para vocês, o texto diz: e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, Daniel aqui no caso, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. O texto diz no versículo 37, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. E na sequência o texto, o versículo 38, traz algo muito interessante, intrigante, que é: o mundo não era digno deles. Uau, gente! O mundo não era digno deles. Então, quando a Bíblia traz todo esse rol daqueles que são nomeados e daqueles que não são nomeados, a Bíblia mostra que eles são exemplos para mim e para você. Exemplos de fé, exemplos de perseverança, exemplos de cumprimento de propósito. Então, eles são exemplos para nós, assim como foram exemplos para as pessoas ao seu redor e para o seu povo lá atrás. É muito interessante toda essa abordagem de Hebreus capítulo 11, porque se a gente voltar um pouquinho no capítulo 10, a gente entende o quanto isso é encorajador, porque o livro de Hebreus, ele foi escrito para cristãos que estavam cansados, e talvez você entrou aqui nessa manhã cansado em sua alma, desgastado pelas batalhas da vida. O texto de Hebreus é escrito para um povo cansado, um povo perseguido, um povo tentado a retroceder, e justamente antes de citar os heróis da fé, o texto fala sobre isso. Olha lá, versículo 32 do capítulo 10, lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. 35, portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, depois desse texto, desse contexto, então a Bíblia no capítulo 11 começa a falar sobre fé, e entra falando dos exemplos, como eu já citei aqui, de tantos homens e mulheres. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que
perseguições que aconteceram lá atrás, pressões que estavam lá atrás, mas elas que alcançavam a vida das pessoas atrás, alcançam as nossas vidas, mas nós temos exemplos de homens e mulheres que perseveraram, e nós precisamos olhar para eles, extrair lições, e nos posicionar para que vivamos aquilo que Deus tem, amém? Então, da mesma forma que o escritor aos Hebreus aqui, ele encoraja a igreja que estava enfrentando dias difíceis, falando sobre homem ao longo dessa série, sobre vários personagens, e hoje a gente vai começar pelo personagem que é descrito no versículo 8 de Hebreus 11, diz o texto: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança um mapa. Vamos juntos aqui nessa jornada? Estamos juntos aqui? Amém? Então, para a gente extrair lições aqui da vida de Abraão e compreender por que ele está nessa lista de heróis da fé, a gente precisa voltar um pouquinho e a gente precisa entender o início da sua história. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 9. Aqui começa a jornada de Abraão, ou ainda, era chamado de Abrão. Você provavelmente conhece bem essa história. O texto diz: saia da sua terra, o Senhor falando a Abrão, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E aí começam aqui as promessas. Ele diz: eu farei de você uma grande nação, Abrão. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, seja uma bênção. Versículo 3: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abrão, não apenas para estabelecer uma nação, mas para que Abrão e obviamente o seu povo seja bênção para as demais nações, para toda a terra. Verso 4: partiu pois Abrão como o Senhor lhe tinha ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, eles partiram, chegaram em Canaã. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Para a gente poder extrair lições sobre a vida de Abraão, relatos de fé, perseverança, a gente precisa compreender bem essa história. Porque Abrão, se você voltar um pouquinho antes ali, você vai perceber que Abrão ele estava em Harã. Então Deus ele chama esse homem recebe um chamado de Deus para sair de sua terra, para sair do lugar onde estava, para deixar a sua parentela, deixar os seus parentes, os seus familiares, indo para um lugar até então desconhecido. O lugar que ele não saberia ao certo onde ele seria e seu povo seria estabelecido. Mesmo sem ter todas as informações, Abrão obedece a Deus. Ele prontamente obedece a Deus e ele inicia essa jornada. Ele sai de sua terra e o texto afirma, como nós lemos, que ele chega lá em Canaã. E quando ele chega em Canaã, então nós vemos Deus confirmando a promessa do local. Então Deus diz: nesse local, nessa terra, eu vou dar essa terra a você e à sua descendência. Essa promessa, meus irmãos, quando você estuda a história bíblica, você vai percorrendo ao longo do tempo, você vê que ela vai ganhando forma ao longo do tempo. Ela passa lá por Isaac, o filho da promessa, e depois ele dá continuidade a toda uma nação que viria a partir de Abrão, a partir de Isaac. Mesmo estando, o detalhe importante aqui, mesmo estando nesse lugar prometido, nesse lugar que Deus fala: olha Isaac, ou Abrão, aqui é a terra, você percebe que Abrão ele não toma plenamente aquela terra naquele momento. O texto afirma que ele vive como um estrangeiro, como alguém que não é dono daquela terra. O texto mostra que ele vivia em tendas,
Por quê? Porque ele aguardava o cumprimento pleno que aconteceria através de seus descendentes. Então isso foi acontecendo ao longo das gerações, até que o povo tomasse toda a terra e a promessa, enfim, se tornasse real. Tanto é que depois, quando você vai para Gênesis capítulo 15, você avança um pouquinho, você vê o texto falando que eles passariam por um tempo, haveriam algumas circunstâncias até que eles possuíssem toda a terra. Mas mesmo assim Abrão persevera. Abrão é esse personagem que dá o pontapé inicial, é aquele que é o pai da fé, é aquele que cria sem ver todas as coisas. Abrão é o começo e não o fim de algo que ele prometeu para o seu povo. E aqui está o nosso ponto de partida. Abrão é o pai da fé, por quê? Ele é o pai da fé porque ele creu na promessa quando o cumprimento ainda não deu sem ver. Ele sai de uma terra que ele estava com a sua parentela e vai em direção, ele aceita o chamado de Deus, e ele vive uma fé prática, muitas vezes sem ver o cumprimento dela, sem ver o resultado acontecendo, e esse é um grande ponto da vida de Abraão, e por isso que a Bíblia o exalta. E a partir disso eu quero construir algo com vocês, e a gente aprender coisas muito práticas. A fé, meus irmãos, ela é uma jornada. Deus, quando nos dá um destino, nos aponta um destino, nos dá uma promessa, Ele não nos dá, muitas vezes, um mapa. Ele diz, olha, vai para lá, assim como Deus falou para Abrão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abrão, eu farei de você uma grande nação. Abrão, você será uma bênção. Deus mostra o destino, Deus mostra o que vai acontecer, mas a jornada de Abrão nos ensina que não há, meus irmãos, um mapa. Não há um mapa. Muitas vezes é como se fosse um GPS, você coloca lá o destino, só que no meio do caminho, talvez tenha ali um acidente, ou uma rua que naquela manhã pararam para fazer uma obra, e daqui a pouco você tem que desviar, você tem que mudar a rota. Nós não temos certeza do caminho, nós não sabemos exatamente aquilo que nós enfrentaremos, mas nós somos chamados a fixar os olhos no Senhor e na promessa que Ele nos deu. E por isso que Abrão, ele é o pai da fé, porque como eu falei e repito, ele creu sem ver, ele acreditou sem presenciar o cumprimento pleno da promessa. Algumas coisas obviamente aconteceram em sua vida. Isaac, o filho da promessa, nasce, e a gente vê o desdobramento de algumas coisas, mas aquilo que Deus prometeu para Abrão, em sua totalidade, não foi cumprido. Então Abrão viveu por fé e caminhou em direção àquilo que Deus tinha, mesmo sem ver o cumprimento pleno, e essa é a lição, uma das lições principais que a gente precisa aprender nessa manhã. Vocês estão comigo? Então, partindo dessa introdução, onde nós entendemos aqui que Hebreus 11, ele traz o relato sobre muitos heróis da fé. Aquele povo era um povo que estava passando por perseguições, é um povo que precisava ser encorajado. Então, homens e mulheres de Deus são citados para que o povo fosse encorajado. Nós chegamos então a Abrão, entendemos aqui a história de Abrão, entendemos aquilo que Deus manda Abrão fazer, e aqui nós chegamos à parte prática da mensagem, amém? Entendido isso, nós vamos extrair algumas lições. Primeira lição da vida de Abrão: obedeça mesmo sem ter fazer uma viagem. Eu quero saber o endereço, vou me preocupar com o horário, se é o melhor horário para sair, se vai ter trânsito, não vai ter trânsito. Eu quero fechar todas as lacunas, preencher todas as lacunas, eu quero saber os detalhes, eu quero estar preparado para as coisas que podem acontecer. Mas a jornada de Abraão nos ensina, Deus nos mostra o destino, mas não necessariamente o mapa. Ele não mostra tudo que vai acontecer, por isso é uma jornada de fé. Por isso que nós precisamos obedecer mesmo sem ter todas as respostas. Quando eu comecei a namorar a pastora, depois de muito tempo ela insistindo para namorar comigo, depois dela, falando, puxa, eu preciso de você, você é maravilhoso,
Isso é incrível, uau. Aí ela ficou assim orando uns 18 meses, 1 ano e meio assim por mim. Aí ela falava para as amigas dela, por favor, fala com o André, vê se ele me dá uma oportunidade. Eu, tá bom, tá bom, vai, vamos lá então, vamos tentar. E é mais ou menos assim, né? Tô brincando, gente. Mas nós namoramos, eu conheci ela no colégio. A pastora usava, vocês lembram daqueles, eu brinco que é o All-Star da Joelma. Você lembra aqueles All-Star da Joelma, do Calypso? Aqueles All-Star assim, ela usava os All-Star aqui, gente, era uma coisa. Eu também era meio estranho assim, mas tudo bem. E um estranho com hoje juntou, deu certo. Mas a gente começou a namorar, nós nos conhecemos em São Paulo, no colégio, namoramos por 2 meses. Até que ela mudou para Curitiba, por algumas questões familiares. E nós continuamos, falou, cara, vamos embora, vamos tentar. Com 7 meses de namoro, mais ou menos, já namorando à distância, eu me converti. Depois ela se converteu, enfim, resumo da ópera, a gente namorou por 7 anos, até casar. E nesse meio tempo, a gente, já cristão, começamos a orar. Fala, Senhor, fala conosco, Senhor, o que a gente faz, Senhor, o que a gente, quais são os passos. E Deus começou a falar. Não, vai para Curitiba, muda para o Paraná, e a gente começou toda uma preparação em relação a isso. Ficamos noivos, depois eu conversei lá na época com a minha gestora no banco, para que eu tentasse uma mudança, uma vaga. Por quê? Porque nós sabíamos, havia um chamado pastoral nas nossas vidas. Então toda essa mudança, ela fazia parte do plano e do propósito do Senhor para nós. Mas sabe o que nós tínhamos? Nós tínhamos apenas uma palavra: sai de São Paulo e vai para o Paraná. Nós não sabíamos quando aconteceria, como aconteceria. Tanto é que depois de casado, eu fiquei alguns meses ainda trabalhando em São Paulo, passando a semana lá, e o final de semana para cá, porque eu não tinha conseguido uma transferência. Nós sabíamos do chamado que nós tínhamos, mas eu não tinha noção de onde seria, se seria no Paraná, seria em outro estado, outro país, a gente não sabia de nada. A gente só tinha uma palavra, assim como Abraão tinha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Nós só tínhamos uma palavra. Agora, nós obedecemos a palavra, o chamado se cumpriu, e cá estamos. Talvez o seu destino seja diferente do meu, mas a sua história talvez é parecida com a nossa. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa, Deus te mostrou algo, Deus disse aquilo que Ele faria, e o que nós precisamos é, muitas vezes, obedecer sem ter todas as respostas. Nós temos a localização, irmão, mas muitas vezes nós não sabemos o que acontecerá no meio do caminho. Você tem a localização, mas você não sabe, cara, eu vou de carro, vou de ônibus, vou de avião, vou a pé, vou de bike, vou de carona, não sei. Mas você precisa acreditar e dar os passos no momento certo, na hora certa, mas crer que Deus vai abrir o caminho, amém ou não? É claro que nós enfrentaremos desafios, meus irmãos. Assim como Abraão tinha essa palavra, vai. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão teve os seus percalços. Quando você olha, por exemplo, Abraão chega ali em Canaã, depois passa um tempo, o versículo 10 de Gênesis 12 nos mostra, havia fome naquela terra. Então Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome naquela terra. Então Abraão teve que lidar com desafios. Ele enfrentou a fome. Depois você percebe, ao longo aí do texto bíblico, que Abraão teve que lidar com os seus próprios erros. Quando chega, por exemplo, no Egito, ele mente sobre Sara por medo. Você vê lá no capítulo 12, versículos 11 a 13, Abraão teve que lidar com as suas fraquezas, com os seus desafios. Assim como eu e você temos os nossos desafios, por vezes nós erramos no meio do caminho. E quando eu falo de erro, eu não falo necessariamente, às vezes você erra, comete um pecado, você precisa se arrepender, mas às vezes é erro de rota. E Deus sabe disso, e todas essas coisas, elas podem cooperar para o nosso amadurecimento, até que Ele cumpra tudo aquilo que Ele tem para nós. Então Abraão obviamente colheu de sua desobediência, mas nós vemos também Abraão tendo que lidar com conflitos familiares, a questão de Ló, tudo isso no meio do caminho, até que a promessa chegasse. Então, meus irmãos, Deus não nos exime das dificuldades, dos desafios, das batalhas. O que Ele diz é, vai
vai, eu estarei contigo, ouça a minha voz, me obedeça. Então aqui está o ponto, a grande convicção que nós temos, de que como Abraão veremos as promessas se cumprindo, ela está na força de Deus, ela está em quem Deus é, não está na nossa capacidade. Por isso que essa jornada, ela precisa ser trilhada em fé e obediência. Por que fé? Porque nós não temos todas as respostas, Deus não vai nos mostrar todo o caminho, tem coisas que nós não vamos entender, irmãos, você vai ter que acreditar, você vai ter que confiar, você vai ter que dar os passos necessários. Fé. Fé e obediência, porque a vontade de Deus é melhor. Às vezes a gente fica lutando com Deus, puxa Senhor, eu não estou entendendo, ei, só obedece a Deus, só obedece a Deus, dá o passo, obediência, acredita, se posiciona, anda em santidade, anda em integridade, porque é nesse caminho que nós somos treinados e amadurecidos, e por isso que a história de Abraão, ela cabe muito bem como um encorajamento para a igreja, assim como foi um encorajamento aos hebreus lá atrás. Eles estavam sendo perseguidos, passando por desafios, então o escritor, ele lista muitos homens, e Abraão está no meio, porque Abraão é alguém que tem uma grande e linda história, mas uma história com desafios, uma história real, meus irmãos, como a minha e como a sua. Deus vai pedir de nós fé e obediência. E o interessante é que nesse processo de crescimento, de maturidade, Deus muitas vezes vai fazer as coisas de um jeito, hora de outro, sempre para que virtudes sejam estabelecidas em nós. Há um tempo atrás, eu precisava tomar uma decisão administrativa aqui na igreja, eu comecei a pedir uma resposta para Deus. Deus me dá a resposta, Deus me dá a resposta, e eu esperava que Deus falasse ao meu coração, usasse alguém, aquela coisa que nós esperamos, faça isso. Sabe quando você espera que Deus, como se fosse a receitinha do bolo, anota aí, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 de açúcar, 1 colher de manteiga, a gente espera muitas vezes isso, né? E eu já estava orando alguns dias, até que eu percebi o Espírito Santo falando no meu coração, eu já te dei maturidade e experiências necessárias para que você faça a escolha certa. Aí eu falei, rapaz, Deus, entendi, e eu tomei a decisão, graças a Deus, a melhor decisão, a decisão correta. Passam uns dias, Deus me dá um sinal, eu falo, Jesus, podia ter dado sinal antes, né? Mas muitas vezes Deus, ele nos leva por essa jornada para que a gente amadureça, para que a gente aprenda a obedecer, para que a gente não seja sempre uma criança espiritualmente falando. Então o que eu quero te dizer nesse primeiro tópico é, obedeça a Deus, obedeça mesmo sem ter todas as respostas. Talvez você diz assim, puxa pastor, eu estou meio assim, estou com dificuldade de crer, eu não tenho todas as respostas. Meus irmãos, com todo mundo é a mesma coisa. Ou tem alguém aqui que todas as decisões você foi tomar em Deus, Deus te falou tudo, 100% dos problemas, de tudo. Alguém tem aqui que já viveu isso? Pastor, Deus me falou tudo, eu tenho todos os detalhes, eu tenho dossiê da promessa, tipo assim, não existe. Então talvez você está sentindo, mas é só comigo, não é não, irmão, é com todo mundo, é a mesma coisa, então continua, persevera, amém ou não? Segunda lição que nós aprendemos aqui a partir de Abraão, não tente acelerar o tempo de Deus, não tente acelerar o tempo de Deus, como nós já aprendemos aqui, embora Deus tivesse prometido a terra, Abraão não tentou conquistá-la plenamente pela força, e ele também não toma posse dela imediatamente, mas ele vive como peregrino, confiando que Deus faria todas as coisas no tempo certo. Isso porque o próprio Deus, ele já havia estabelecido que a promessa se cumpriria ao longo das gerações, e não apenas na vida dele. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, como eu citei para vocês, mas vamos ler o texto agora, Gênesis 15, 13 a 16, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, mas será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar,
Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Sabe o que eu estou tentando te dizer aqui? Muitas vezes, meus irmãos, no anseio de vivermos a promessa, porque Deus, ele é o Deus que coloca o querer e também realiza o efetuar. O Deus que coloca a promessa é o Deus que nos capacita para vivê-la. Mas quando Ele coloca a promessa, Ele deposita dentro de nós essa vontade, esse anseio, esse desejo. Aquilo se torna uma visão sua, se torna um objetivo de vida seu, se torna fruto, é uma semente que Deus coloca no seu coração. Você começa a sonhar aquilo. Você começa a sonhar com aquilo, você começa a se ver fazendo aquilo, você começa a ver, puxa, Deus vai fazer isso um dia eu vou ver isso acontecendo na minha família, um dia eu vou ver isso acontecendo nos meus negócios, um dia eu vou ver isso acontecendo na minha vida espiritual, um dia eu vou ver isso acontecendo no meu chamado, no meu propósito. Só que o Deus que colocou esse desejo, Ele está apontando o futuro. Só que para as coisas acontecerem no futuro, nós precisamos trabalhar corretamente no presente. O problema é quando a gente tenta antecipar coisas que Deus vai fazer ao longo do tempo. Porque existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um tempo oportuno. Jesus veio no tempo exato. O filho da promessa, Isaac, veio no tempo exato. Mas olha o problemão que Abraão, ele teve quando ele tentou antecipar a promessa. Ele toma para si Agar, a sua serva, ela tem um filho e gera um grande problema por causa de Ismael. Essa parte da história de Abraão mostra que muitas vezes a ansiedade, ela gera um grande problema. Ela gera um grande problema. E é muito mais desafiador para mim e para você, porque nós vivemos numa geração onde tudo é muito fácil, muito pronto. É tudo muito fácil, muito pronto. Você precisa de uma comida rápida, ou você pega uma receita, faz um negócio ali rápido no próprio micro-ondas, ou você liga no lugar, não, eu estou a fim de comer uma comida específica aqui que demoraria para você cozinhar. Você vai no restaurante e come. Você quer assistir um filme, você escolhe o filme que você quer, a hora que você quer, deu sono, você pausa, continua no outro dia. Você não precisa mais esperar o momento certo para assistir o filme. Antes, para você ligar, ou você tinha telefone fixo, ou você tinha que ir no orelhão. Alguém lembra do orelhão? A orelha grande, pastor? Não, era um telefone público, que ficava na rua. Eu ligava para a pastora do telefone público, cartãozinho, e tentava fazer uns esquemas para durar mais o cartão. Cruz credo, misericórdia, né? Sangue de Jesus, era pior que era verdade, tentava burlar o cartão. Não imite, estou contando um erro na minha vida. Mas, gente, hoje é tudo muito fácil, e a gente tenta trazer isso para a nossa vida espiritual. Só que a grande pergunta que nós precisamos fazer, ou as duas perguntas que nós precisamos fazer é: primeira, será que Deus age assim? Deus age como homem? E a resposta para essa pergunta é não. Mas existe uma outra pergunta que é: por que então Deus nos faz esperar? Pensa comigo, Deus te deu uma promessa, você concorda que Ele é o mais interessado em cumprir aquela promessa, sim ou não? Aquela promessa vai glorificar o nome dEle, vai exaltar o nome dEle, vai fazer com que você viva um propósito. Então Deus é exaltado nisso. Deus é talvez o mais interessado em ver a promessa se cumprir. Então por que Ele nos faz esperar? Se Ele poderia estalar os dedos e fazer com que as coisas acontecessem na nossa vida. Por quê? Existem alguns motivos, eu quero te falar sobre eles. Primeiro, muitas vezes Deus está alinhando circunstâncias que não controlamos. Para que as coisas aconteçam, Deus precisa trabalhar nas coisas ao redor. E às vezes você está tão ansioso, esperando as coisas, querendo que as coisas aconteçam do dia para a noite. Tem um contexto, irmão. Deus precisa trabalhar, Deus precisa mover, Deus precisa ajustar
todas as coisas para que a promessa se cumpra. Ele está ajustando coisas que não estão no nosso controle. Segundo motivo pelo qual ele nos faz esperar, Deus quer nos ensinar a descansar, deixando o controle nas mãos dele. Meus irmãos, pensa como isso é desafiador. Abraão teve que lidar com situações que fugiam daquilo que ele podia fazer. E essa segunda lição está conectada com a primeira. A gente precisa aprender a confiar em Deus, meus irmãos. Sabendo que Deus está trabalhando ao redor, Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando nas circunstâncias, a gente precisa entender que Ele é Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente olha para a história bíblica, quando a gente olha para a história de Israel, você vai ver Deus Deus estabelecendo muitas promessas, e à medida que você vai ler na história bíblica, você vê essas promessas se cumprindo, não é verdade? Uma das mais claras é a promessa da vinda do Messias, do próprio Jesus Cristo. Muitas e muitas e muitas promessas sobre Jesus se cumpriram. Então isso mostra o quê? A fidelidade de Deus, o controle de Deus na história. Talvez quando você olha para testemunhos da vida de alguém te conta, cara, lá atrás Deus falou que faria tal coisa, Ele me prometeu tal coisa, e o tempo vai passando, as diversidades vêm e vão, os desafios estão diante daquela pessoa, mas se cumpre, você tem aquele olhar macro, e você fala, uau, Deus é fiel, mas quando nós chegamos na nossa vida, a gente não enxerga dessa forma. A gente encontra uma desculpa para falar, não, mas veja bem, no meu caso, no meu caso não é bem assim, aí no caso de 100 pessoas Deus fez, você fala, mas no meu, não é bem assim, e a gente fica com aquele olhar, meus irmãos, sabe, o zoom no problema, o zoom na situação específica, e aí quando é para olhar a história dos outros, você olha e fala, vamos dar uns passos para trás aqui, vamos olhar o todo, olha como Deus fez. Em alguns momentos, sabe o que a gente precisa fazer? Falar para nós mesmos o que nós falaríamos para alguém que nos pede conselho. Experimenta falar para você aquilo que você falaria para o outro. Se alguém chegar diante de você e falar, cara, está assim, 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 o que você vai falar? Irmão, tenha fé, irmão, acredite, irmão, espere, Deus está trabalhando. Você tem que pegar o espelho, olhar assim no espelho e falar, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, e você fala para aquele que está diante de você no espelho. Olha para alguém do lado e fala, Deus está trabalhando. Amém? Terceira coisa pela qual Deus nos faz esperar. Deus está escrevendo uma história que será testemunho para os outros. Uma história. Por que nós aprendemos hoje com Abraão? Porque Deus construiu por meio dele uma história. Porque ele passou por etapas, por processos. Por que ele está no rol dos heróis da fé? Por que o escritor de Hebreus cita o seu nome antes, mostrando no capítulo 10, como a gente já falou, os desafios que eles estavam enfrentando? Por que Abraão é um dos nomes? Porque ele passou por um processo onde a sua história foi escrita, e vencendo essas etapas, ele se tornou testemunho para alguém. Gente, o Espírito Santo está construindo algo na nossa vida, e a gente precisa entender isso. Deus está escrevendo uma história que será testemunho para outros. Não diz respeito apenas a Deus fazer, a você viver as promessas, mas diz respeito à sua história, glorificar a Deus também na vida do outro. Quantos de nós não somos encorajados por pessoas ao nosso lado, pessoas ao nosso redor, irmãos que nós escutamos testemunhos? Quarta coisa, Deus usa o tempo para formar o nosso caráter. A gente precisa entender isso. Por que Deus nos faz esperar? Porque Ele usa o tempo para formar o nosso caráter. Daqui a pouco a gente vai entender
Eu vou pegar a história de Abrão e a gente vai dar uns passos para trás, e a gente vai ter um olhar macro, para você ver a mudança que o Senhor produziu na vida de Abrão. Tem coisas, meus irmãos, que só o tempo vai ensinar. Claro, não é o tempo pelo tempo, é o Espírito Santo usando o tempo. E o tempo, ele é uma ferramenta importante para moldar o nosso caráter. Você olha para trás e você diz assim, cara, se eu tivesse há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a mesma cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito tal coisa diferente. Quem já percebeu isso? Não é verdade? Talvez no segundo filho você diz assim, rapaz, eu teria criado o outro de maneira diferente. Por quê? Porque é um processo de crescimento. E Deus usa o tempo para que nós sejamos formados até que Ele cumpra muitas coisas. Por isso que existem situações que nós não vamos entender. Por isso que a espera ela é importante. Por isso que lições de Deus muitas vezes não são aprendidas na sala de aula, são aprendidas no campo de batalha. Tem coisa que você não vai aprender na sala de aula, irmão. Aí Deus chega para você e fala, agora eu vou ensinar o que é paciência. Ele escreve, paciência é. Você sai dali compreendendo, mas não com a virtude da paciência. Para você passar nessa matéria aqui, você vai ter que antes passar pelo estágio. A prova não é teórica, a prova é prática, irmão. Quem está preso nessa matéria aí, nossa, eu estou preso, rapaz, já reprovei umas 70 vezes essa matéria. Deus ele vai fazendo. Recentemente nós tivemos uma boa notícia, eu e a pastora, a gente, há uns 6 mais ou menos anos atrás, a gente comprou um carro, e parcelamos em 48 vezes, fizemos aquilo que, cara, vamos lá, vai dar certo. O carro estava com 34 mil quilômetros, indo na estrada, em direção a Londrina, o carro para. Daqui a pouco, falei, não, beleza, acho que vai dar certo, vai cobrir, garantir e tudo mais, e o carro fundiu o motor e deu o que deu. Levamos o carro na concessionária e, não, você usa o contínuo de combustível adulterado. A culpa é sua, e vai no Procon, e faz isso, e faz aquilo, reclame aqui, aquela loucura, e nada, junho de 2021, enfim, resumo da ópera, não cobriram uma garantia, eu tive que entrar com uma ação na justiça, meus irmãos, mas demorou, e nada resolvia, aí veio perícia, aí constatou, o carro estava com problema, meus irmãos, depois de quase 5 anos, a gente consegue entrar num acordo e graças a Deus a coisa deu certo. Então Deus trouxe vitória, olha lá, Deus trouxe vitória, aleluia. E só que como a gente aprendeu nesse tempo? A gente aprendeu muitas coisas nesse tempo, a gente aprendeu a lidar com injustiça, a gente ficou muito bravo. Irmãos, eu fiquei não sei quanto, eu tinha pago acho que 18 parcelas do carro, faltava 30. Eu fiquei pagando 30 parcelas sem ter o carro na minha garagem. Injustiçado, enfim, aí até que a gente encontrou o profeta Francisco uns anos atrás, e tinha feito 3 anos que a gente estava com ação na justiça. Aí ele falou assim, vocês passaram por uma perda financeira 3 anos atrás. Eu, eita glória, é isso mesmo. Deus vai fazer, vai restituir, vai abençoar, e esses dias nós tivemos a vitória para a glória de Deus. Então vão arrumar meu carro, vão devolver meu carro, estão pagaram danos morais e tudo mais e tal, mas meus irmãos, tive momentos que eu falei, Deus, assim, a gente fala, cara, injusto, não dá, é muito tempo esperando, vou deixar para lá, não vai dar certo, cara, me lasquei, vou tirar dinheiro do bolso, vou arrancar esse carro daí, vou resolver meu problema, mas Deus ele usa coisas talvez simples e pequenas como essa, para edificar, usou para edificar a minha vida, e vai usar os desafios da vida para edificar a sua também. É um problema com o cliente, é um negócio no trabalho, é um negócio em casa, é isso, é aquilo. Então escute, Deus está usando o tempo para formar o nosso caráter. Amém ou não, gente? Terceira lição que nós aprendemos com a história de Abrão.
Abraão nos ensina a entender o nosso papel. Você pode ser o começo de algo e não o fim. Escuta o que eu vou dizer. Deus muitas vezes pode te usar para dar um pontapé inicial em um projeto, em uma causa, e não necessariamente aquilo vai se concluir ou atingir o seu ápice em você. Você vai ser como esse agente de Deus para extrair, para começar, para startar as coisas. Deus chama o seu povo para fazer grandes coisas. Deus promete uma terra. Deus diz ali a Abraão: olha, você será uma grande nação. Olha, Abraão, você vai abençoar todas as famílias da terra. E Abraão era um idoso, com uma mulher idosa e não podia ter filho. Mas Deus começa algo a partir de Abraão. Abraão vive uma parte da história separada para o povo de Deus. Ele vive como estrangeiro, como já vimos. Ele habita em tendas. Sabe o que isso me ensina? Que Deus estabelece medidas para cada pessoa. Aquilo que nós chamamos de nossa história está inserida numa história maior, que é a história de Deus. Você precisa entender isso. A nossa história não é só a nossa história. A nossa história é a história de Deus. Deus está fazendo, e Ele vai fazer muitas coisas através de muitas pessoas. Nós, por exemplo, como igreja, somos parte de um quebra-cabeça que Deus está montando em Colombo. E o quebra-cabeça que Deus está montando em Colombo, Ele está montando na região metropolitana, Ele está montando no Paraná, Ele está montando no sul do Brasil, Ele está montando no Brasil. Você aqui talvez serve um ministério, você faz parte de um pedaço do todo, para que no final das contas, Cristo, o cabeça, seja glorificado. Por isso que a Bíblia fala que você somos um corpo. Um é a perna, outro é o braço, um é as mãos, uma mão, um dedo, outro dedo, né? Enfim. Quem é a cabeça? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então a gente precisa entender isso. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos entender a vida como cristãos a partir de uma premissa espiritual. Porque senão a gente começa a trazer para dentro da nossa vida lições que, não é que elas não são bíblicas, mas elas não estão tão de acordo com a verdade da palavra. Então, por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo. Você acredita que nós precisamos romper limites na nossa vida? No sentido de crescimento, você acredita nisso? Você acredita que para você viver plenamente o seu propósito, você precisa se desenvolver, sim ou não? Deus nos chama para isso. Amém? Você vê Deus chamando improváveis, Deus fazendo coisas maravilhosas através de pessoas que não tinham tanta capacidade assim. Então Deus nos chama a romper limites. Ok? Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, imaginamos. Ele é poderoso. Por isso que os dons do Espírito estão aí. Por isso que o Espírito Santo é aquele que faz, Ele que é poderoso, Ele age através de nós. Agora, da mesma forma que eu preciso romper limites, existe um limite. Existe uma medida que talvez eu não vou viver. Existe algo que Deus talvez não tem para mim. Existe algo que Deus vai fazer na vida do outro e não na minha. E Abraão mostra isso. Abraão era um pedaço daquilo que Deus estava fazendo através do povo. É uma jornada que Deus estabeleceu ali através desse homem, para que isso tivesse cumprimento pleno ao longo das gerações. Quando a gente olha para a palavra, isso fica muito claro. Alguns textos, Romanos 12, 3. Olha lá, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, olha lá, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que diz Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ah, não, eu sou aqui ministro de louvor. Deus me mandou gravar eu ia falar um CD, né? Nem tem mais CD. Deus mandou gravar um single, gravar um álbum.
sei lá, como que chama, é isso? Como fala agora, não sei. Gravar um disco, né? Eu vou gravar um disco. Aí você quer ser a Nívia Soares, você quer ser o Fernandinho. Pastor, mas minha voz é parecida com a dele. Você não vai ser o Fernandinho, irmão, você vai ser o Fernandão. Ou talvez Deus vai te levar a lugares mais altos do que eles, eu não sei. Mas nós temos que encontrar satisfação naquilo que Deus nos pediu para fazer. Porque quem tem que ser glorificado é o Senhor e não nós. Efésios 4,16, põe na NVT para mim esse texto. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, olha lá. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha o que Paulo fala agora aos Coríntios, 2 Coríntios 10,13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitaremos o limite da esfera de ação que Deus demarcou e que se estende até vocês. Nem tudo será feito por você. Eu quero ser o Neymar, irmão, eu não sou o Neymar, o cara é grandão, zagueirão, joga na zaga, irmão. Ah não, eu sou o Neymar, seja o Neymar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Há coisas que nós começamos, outros continuarão. Há coisas que nós vamos continuar, nós vamos caminhar por ruas que foram pavimentadas por outros. Assim é a jornada da vida em várias áreas. Por isso que Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus dá o crescimento, é Ele, a glória dEle, é por Ele, é para Ele, todas as coisas. Quem eu sou? Uma peça no todo. Abraão era uma peça no todo daquilo que Deus estava fazendo ao longo da história. Tanto é que no rol dos heróis da fé não está só ele. E nós vamos aprender lições com ele que nós vamos aprender com outros. Iremos aprender lições com outros que não aprendemos com Abraão. Então, que lições práticas nós traímos daqui? Primeira delas, pare de se comparar. Você é único, irmão. Você é único. Essa é uma verdade. Deus te deu uma graça. E não adianta você querer ser outro. Você tem que ser você. Amém? Segunda coisa prática aqui. Aprenda a viver satisfeito com aquilo que Deus te deu. E escute, isso aqui não quer dizer que você não vai crescer na vida, você não vai desenvolver, não tem a ver com isso, tá? Ah, então agora eu vou ficar na boa, vou sentar numa rede, vou trabalhar 1 hora por dia e o resto está na mão de Jesus. Não é isso não, irmão. Vai trabalhar, vai se dedicar, vai se capacitar, vai se tornar melhor, vai se desenvolver. O que eu estou dizendo é, por mais que você faça todo o possível, quem guia a sua vida é Deus. Existe algo chamado soberania de Deus. Vocês estão me entendendo? Então você tem que olhar e falar, Deus, eu fiz o meu melhor. Eu estou fazendo o máximo possível que me cabe. Me ajuda a ficar satisfeito com aquilo que o Senhor me deu. Você está entendendo que você tem que crescer, tem que prosperar? Vai lá, faça faculdade, faça curso, faça pós-graduação, mestrado, doutorado, vai, procura fazer sua empresa crescer, está tudo certo, mas você vai ser guiado pelo Espírito, e a soberania de Deus vai te guiar até o lugar. Amém ou não? Porque senão, imagina, chega e fala, todo mundo aqui, você vai viver coisas totalmente incríveis e maravilhosas, e todo mundo vai ser o Neymar, que irmão, não vai ter zagueiro para jogar, não vai ter goleiro. Agora, Deus vai nos posicionar em áreas específicas, em lugares específicos, conforme a sua graça, o chamado e o dom de cada um, para que a igreja seja edificada. Por isso que Paulo fala, não tem quem é mais importante, só tem um que é o cara, é Jesus. Todos nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Quarta lição, que é justamente essa, entenda a sua função dentro do todo. Você vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra coisa, e assim vai. O protagonismo é de Jesus.
Os demais estão aqui para cumprir parte dessa obra que é de Cristo. Deixa eu te dar um exemplo. Você que lidera pessoas, ou está acostumado a evangelizar, alcançar pessoas, você já percebeu que você não consegue mudar ninguém? A gente não consegue mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Já teve casos, claro, você precisa investir tempo, você vai discipular, você vai chamar para perto, você vai evangelizar, está tudo certo. Mas já viu que teve casos que você talvez falou de Jesus para aquela pessoa nem tchum. Passa um tempo, aquela pessoa te encontra na rua, te manda uma mensagem, te manda um direct no Instagram. Cara, me converti. Você fala, rapaz, criatura, falei de Jesus para você por 1 ano. E o camarada não se converteu, e sei lá o que acontece, o cara se converte, porque é o Espírito Santo que convence, irmãos. O problema é que às vezes a gente está carregando um fardo de fazer coisas, de dar os resultados que não nos cabe. O meu papel é fazer a minha parte, o papel de dar resultado é de Deus. O meu papel é regar, quem faz a planta crescer é o Senhor, não sou eu. Vocês estão aqui ou não? Quinta lição, antes de nós irmos para o quarto e último ponto, né? Quinta lição dentro desse tópico: pare de medir sucesso apenas por resultados visíveis. Se Abraão olhasse para a sua vida, ele talvez não encontraria tantos resultados assim, se comparado com outros. Mas Deus chamou ele para algo específico. E Deus te chamou para uma coisa específica. Deus colocou algo no seu coração. E às vezes isso não vai se cumprir plenamente através de você. Às vezes até que aconteça há outros processos necessários para. Então não são apenas resultados visíveis. Não são apenas resultados visíveis. Sabe por quê? E aqui eu entro no último ponto da nossa pregação. Quarto e último ponto. Deus não quer apenas cumprir promessas. Ele quer transformar você. Eu preciso que você entenda isso. Abraão é o pai da fé. Mas Abraão é o pai da fé não apenas por aquilo que ele viveu ou se cumpriu na sua vida. Abraão é o pai da fé por quem ele se tornou. Preste atenção no que eu vou te falar. Abraão é o pai da fé não apenas porque ele viveu coisas incríveis. Abraão é o pai da fé por quem ele se tornou. Às vezes nós olhamos para a história de Abraão e nós falamos assim: puxa vida, nasceu o filho na velhice, não é verdade? Olha, ele creu na promessa, ele saiu, e a gente olha para os atos de Abraão, e eles são importantes, mas nós nos esquecemos de olhar para a história de Abraão. História de Abraão. Vamos fazer um panorama aqui, presta atenção, fica comigo. Gênesis 12, versículo 1, como nós já lemos, Abraão é um homem comum, chamado por Deus, tem as suas limitações, seus medos, só que ele recebe uma promessa poderosa, mas ao longo do caminho fica claro que ele ainda não estava pronto, ele ainda não havia se tornado essa pessoa virtuosa, esse pai da fé. Por quê? Quando você vê lá em Gênesis 12, como eu já citei para vocês aqui, ele mente sobre Sara no Egito. Depois, no capítulo 20, ele mente mais uma vez. Você vê Abraão também tentando ajudar Deus, tomando Agar. E tem um filho com aquela mulher. Então isso mostra que esse homem chamado por Deus ainda estava no processo de formação como eu e você. Então nós chegamos a Gênesis 17. Em Gênesis 17, versículo 5, Deus muda o nome de Abraão. Deus muda o nome de Abraão. E ele diz: você não será mais chamado Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Deus começa a mostrar: Abraão, eu não estou apenas mudando a sua história, eu estou mudando quem você é. Eu não estou apenas fazendo algo através de você, eu estou fazendo algo em você. Então Abraão, ele deixa de ser alguém que apenas tem uma palavra para fazer algo, mas ele se torna alguém
que recebeu uma palavra acerca do propósito de Deus em si, em seu interior. Então nós vimos um Abraão chamado por Deus, sai cheio de coragem, mas mente por medo, conta as meias verdades. Nós vemos alguém que tenta acelerar o processo, toma Agar para si. Só que nós vemos Deus mudando, Deus transformando, nós vemos Deus agindo na vida desse homem. E onde que nós vemos essa grande transformação na vida de Abraão? Nós vemos quando Deus o pede para sacrificar, entregar seu filho Isaque. E diferentemente de um Abraão lá atrás que mentiu sobre Sara, sua mulher, que tenta ajudar Deus, agora aquele que já havia visto a promessa de Deus se cumprindo com Isaque, quando Deus pede para sacrificá-lo, ele prontamente toma a decisão e diz sim, eu farei. O que a gente percebe na vida de Abraão? Não apenas alguém que viveu uma promessa, mas alguém que Deus transformou enquanto essa promessa não se cumpria. Alguém que Deus transformou ao longo de toda essa jornada. E às vezes, meus irmãos, nós estamos tão preocupados com Deus fazer a coisa, que nós nos esquecemos que, além de fazer o que Ele prometeu, Ele quer transformar eu e você enquanto isso acontece. Você acha que para Deus não era fácil tocar o corpo de Abraão e fazer com que ele vivesse a promessa? É fácil. Você acha que não é fácil para Deus curar alguém? Não é fácil para Deus mexer os pauzinhos aqui para você ser promovido? Não é fácil Deus agir aqui para que algo aconteça? É fácil. Só que nós precisamos entender, Deus não está apenas interessado em fazer através de você. Ele está interessado em tornar você alguém segundo a sua imagem e semelhança. Porque quando Deus chama Abrão, Ele não chama Abrão apenas para edificar uma nação, Ele chama Abrão para formar um povo que iria adorá-lo acima de todas as coisas. Então Abrão ia se tornar o pai da fé, não apenas porque ele tinha coragem e viveu coisas incríveis, mas ele foi chamado para se tornar o pai da fé sobre Deus. É alguém que está conectado com Deus, alguém que tem fé em Deus, alguém que vive com Deus, alguém que se submete a Deus, alguém que dá passos em direção a Deus, alguém que vive para Deus, alguém que obedece a Deus. Então não é uma fé no sentido apenas como a cultura popular acredita, tenha fé, tenha coragem, acredite, não acreditar. Eu sou alguém que se submete a Deus. Então nós vemos Romanos, estou terminando a mensagem, nós vemos Romanos capítulo 4, versículo 20. A Bíblia então falando sobre esse Abrão, sobre quem se tornou Abrão, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Enquanto a promessa não se cumpre, Deus está fazendo algo na sua vida. Enquanto Deus está trabalhando ao redor, está trabalhando em tantas coisas, Ele está trabalhando também em você. Eu quero que você fique com essa última frase para a gente terminar a pregação. O tempo entre a promessa e o cumprimento é o lugar da transformação. Fica com isso no seu coração. Agora você entende por que Hebreus 11 é tão importante diante do cenário de Hebreus 10? As pessoas sofrendo, sendo perseguidas. Então ele cita muitos homens e mulheres, para quê? Para nos mostrar que é possível crer, perseverar e continuar.